Fala galera, como vocês estão? Eu sou o Lucas. Eu sou o Bruno. E hoje nós estamos aqui no canal Visão do Reino para dar continuidade ao nosso projeto Edificando Fundamentos. E hoje nós estaremos falando sobre a aliança de Deus com Davi. Sim. É interessante analisar, Lucas, biblicamente, que Israel estava pedindo um rei. Aí que eles pedem que Saul venha ser rei deles. A Bíblia diz que então Samuel vai e unge Saul. Mas Saul é o rei na Bíblia segundo o coração do homem. Sim. Interessante que Saul está reinando com a permissão de Deus. Existe viver na permissão e na aprovação. Aí que Saul comete pecados e o reino dele Deus já rejeita e quer levantar um homem segundo seu coração que venha reinar. Aí que vem a Davi. Davi era um pastor de ovelhas, muito jovem ainda, quando Deus fala para Samuel ir até a casa de Jessé para ungir o futuro rei de Israel. E até Samuel, ele vai olhar e pensar que é um dos irmãos de Davi. Aí quando todos os filhos passam, que Samuel pergunta para Jessé se não tem mais nenhum filho. Aí tem Davi. Davi ele estava menosprezado, estava deixado de lado, rejeitado, mas Deus já tinha escolhido ele. Interessante que Davi era novo, mas Deus já tinha um futuro preparado para ele e ele estava sendo preparado no pasto. Eu vejo assim que o futuro que Deus tem para nós, ele é grandioso, mas Deus ele quer nos preparar primeiro. Eu queria que você falasse também. E durante o processo em que o profeta Samuel vai para escolher os irmãos, né? Até Samuel via os irmãos de Davi e pensava, vai ser esse cara é forte, ele é alto, ele é bonito, tem a aparência de um rei. E tem aquela frase assim que talvez ficou mais conhecida no livro de Samuel, né? Que Deus responde a Samuel: Samuel, eu não olho como o homem vê, eu vejo o coração. E bem como você disse mesmo, Davi era um cara desprezado pelos irmãos e era esquecido pelo pai, pois ele não havia chamado Davi, ele havia chamado todos os irmãos, não havia chamado Davi. Mas muitas vezes aos olhos do homem a gente é esquecido, mas Deus não nos esquece, não nos esquece. E nós vemos que Davi estava fazendo um trabalho bem feito. Ninguém sabia, mas Davi estava lutando lá no pasto, estava cuidando, estava sendo obediente. Mesmo o seu pai não chamando, ele estava obedecendo. Sim. Mesmo seu pai rejeitando, ele estava obedecendo. E é no secreto que a gente vence as nossas lutas, né, Bruno? É no secreto que Davi venceu. Vamos falar assim, que é no secreto que Davi venceu Golias. Porque no secreto dele ele entendeu a aliança de Abraão, sabia? Se você ler lá que Davi fala, você vem a mim com lança e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, ele lembrou que Deus havia prometido a Abraão, eu vou ser a tua proteção. Ou seja, ele não tinha que temer um gigante, pois Deus era a proteção dele. A aliança que Deus havia feito com Abraão valia para ele também. Ou seja, ele entendeu aquele momento e foi contra Golias. E também é interessante, como você falou, naquele momento ali da guerra, Deus só apresenta Davi. Aconteceu toda uma guerra no anonimato. Sim. Aconteceu toda uma guerra sem ninguém ver. Sem ninguém ver. Muitas das vezes alguém vê você vencendo, você prosperando, mas ninguém sabe a guerra do anonimato, ninguém sabe a guerra do secreto. Eu costumo dizer assim que nós temos uma guerra no secreto, mas chega o tempo que Deus nos revela. Sim. E essa vitória gerou a ele o quê? Ele poder casar com a filha de Saul, né? E é importante a gente entender aqui no contexto que para uma pessoa ser rei, ser o próximo rei depois de Saul, ele deveria ser da família real. Ele não poderia ser um homem de fora da família. E muito menos também só porque ela era casada com a filha de Saul, não queria dizer que ele seria herdeiro. O herdeiro seria Jonatas. Mas o que acontece na caminhada dele de Jonatas? Os dois firmam aliança. E Jonatas se torna um só com Davi. Tanto que na Bíblia ali, Samuel, se não me engano, 18,
Jonatas fala que Davi seria o rei, ele já decreta ali, né? Eles se tornam um só, ou seja, aquela aliança que ele faz com Jonatas dá acesso a ele, à família real, porque ele... E foi demonstrando que a amizade verdadeira de Jonatas, porque Saul em um determinado tempo quer matar Davi. Sim. Ele já entende que o reinado dele já que ele vai perseguir. Davi teve a oportunidade de matar. Davi teve a oportunidade de acabar com Saul. Mas ele sabia o futuro. Sim. Ele sabia o que estava esperando ele. Ele não quer estragar aquilo que Deus tem para você porque Saul está te perseguindo. Jonatas, a Bíblia diz que Jonatas ele tira a sua capa e dá para Davi. Tira o cinto. Ele está demonstrando assim, ó, Davi, nesse momento quem está precisando é você. Essa é a verdadeira amizade. Então selecione quem vai andar com você. Você só vai chegar longe se você selecionar quem pode caminhar com você. Sim. Aí a gente vê que Davi passou pelo quê? Pelo secreto dele, né? A preparação dele até ele ser consagrado rei. Teve toda uma luta. Ele venceu o gigante. Ele foi perseguido pelo rei. Assim como todas as alianças, houveram um processo até o ápice. Com Davi não foi diferente. E com nós também não vai ser diferente. Existe um processo na nossa vida para que a gente alcance a aliança que Deus quer para nossa vida, aquilo que Ele tem para nossa vida, o nosso propósito, né? E assim Davi alcançou. O livro de Salmos 132, versículo 12, diz assim, ó: Se teus filhos guardarem minha aliança e meus testemunhos, que eu lhes hei de ensinar, os filhos deles também se assentarão perpetuamente no teu trono. Ou seja, o trono de Davi aqui seria eternizado, se eles obedecessem a palavra. Mas eu creio assim que Deus aqui já fala acerca do quê? Acerca de Jesus. Jesus é conhecido também como o quê? O filho de Davi. Aqui ele já dá o caminho para a vida de Jesus, um reino eterno, né? Sim. E queria ler um salmo também, 139, que diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Analisando esse versículo, estamos quase no fim, é que Davi sabia o que estava fazendo. Sim. É por isso que ele vai escrever: Senhor, tu me sondas, mas tu me conheces também. Ele tenta analisar, muitas das vezes até no secreto, de intimidade. Se eu estou no secreto, eu preciso ter intimidade. Se eu estou no reinado, eu preciso ter intimidade. Para um dia eu conseguir falar com Deus: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sim. E aqui a gente vê mais para frente, quando já Davi já tem o seu reino estabelecido, um tempo de paz, onde a nação já tinha tomado a terra prometida, já havia se estabelecido, já havia estabelecido uma cultura, uma maneira de viver naquela terra que Deus havia prometido. Só que a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, ela continuava em tendas, enquanto Davi morava no palácio. É importante a gente notar aqui que o quão sério é uma aliança, né? O quão fiel a aliança Davi era. Davi fala que não é justo eu morar num palácio e a Arca da Aliança, que representa a presença do Senhor, continuar em tendas. Então vamos construir um palácio aí. E como se falou da Arca da Presença, da Aliança, é interessante lembrar que a reverência, que não era de qualquer forma que chegava, Sim. não era de qualquer forma que se apresentava, era com santidade, e uma das que devemos lembrar é princípio, né? Não chegavam lá, de qualquer jeito, eu faço de qualquer forma, eu posso ficar, não, você não chega à presença de qualquer forma. É da mesma forma como você falou, Lucas, que Jesus preparou um lugar para a gente. E a gente só vai para esse palácio, nós não vamos chegar lá de qualquer forma. A gente se preparou para chegar lá. Sim. Como sempre nós temos falado, Jesus já está voltando para nos levar para esse lugar e a noiva está se preparando e o noivo já está aos passos de encontrar a noiva. Sim, realmente, Bruno. Hoje existe um lugar onde a gente pode se encontrar com Deus, que é no nosso secreto. Sim. E esse é o Monte Sião, o lugar de habitação de Jesus. Está aqui dentro. A gente precisa fechar nossa porta e buscar no secreto, que ele vai se revelar a nós. Porque
Quanto mais a gente busca, mais Deus se revela. Sim. Deus tem o prazer de se revelar a nós. Mas Ele só se revela a pessoas que buscam. Fique com essa mensagem. Que Deus possa abençoar a tua vida. Essa é a aliança de Davi. A gente falou um pouco sobre ela aqui hoje. Não deixe de comentar, deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo. Que Deus te abençoe. É nóis, né, Bruno? É nóis. Até a próxima. Deus abençoe. Amém.